noite a todos. Eu gostaria imensamente de saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque Deus nos permite mais uma vez estarmos aqui para louvar e adorar o nome deste grande Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que entregou-se por amor e nos comprou por alto preço. Nós nos alegramos nesta noite por mais uma vez podermos juntos adorar e louvar o nosso Deus. Amém? Gostaria de iniciar este culto de celebração fazendo a leitura do texto bíblico do Salmo de número 135, apenas os versículos de 1 ao número 7. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na Bíblia no celular, ou mesmo apreciar ou ouvir a palavra de Deus que será lida neste momento, seria muito bom. Deus nos abençoe muito nesta noite. Diz assim o salmista: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, dos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que Deus grande. O nome do nosso Deus é grandioso e poderoso. Ele criou e sustenta todas as coisas que existem. Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. E eu gostaria de iniciar este culto fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus. E convido você, ore também ao Senhor, ofereça a Ele agora uma oração de gratidão por tudo quanto Ele fez já na sua vida até aqui, e ainda vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos orar todos nós? Senhor Deus, em o nome de Jesus nós nos apresentamos a Ti, Te bendizemos, Te adoramos, reconhecemos, ó Deus, a Tua santidade, o Teu poder, e ó Deus, reconhecemos também em nós a nossa pequenez, a nossa necessidade total do Senhor. Por nós mesmos não somos nada, dependemos totalmente do Senhor. Que hoje, nesta noite, nós possamos lançar o nosso coração diante do Senhor, nos rendermos a Ti em gratidão, em louvor e adoração ao Teu nome. Tu és majestoso, Tu és Deus fiel, Deus justo e digno, e nós cremos em o nome do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui a celebrar a Ele. Em nome de Jesus nós Te oramos, ó Pai, Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Convido a você agora para que juntos louvemos ao nosso Deus, este Deus grandioso que criou todas as coisas, que possamos expressar do nosso coração, do fundo do nosso coração, esta gratidão tão grande que nós temos e devemos ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar com um grupo de louvor e vamos adorar ao nosso Deus em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Eu estou aqui muito feliz ainda. Reflexo do culto anterior, nosso primeiro culto drive-in, foi uma bênção. Eu fui muito cheia do Espírito Santo, muito tocada. Foi muito bom rever os irmãos, glorificar o nosso Deus juntamente com você, amém? E nós adoramos ao Senhor, ainda neste clima queremos continuar adorando ao Senhor, amém? E dizer que Ele é grande, que Ele é o nosso Deus, amém? Glorificado é o nome de Jesus. Vamos celebrar com alegria. Suas grandes obras não têm
Saber que os olhos do Senhor estão sobre nós, amém? Que Ele não desiste de nós, que Ele não nos abandona, que Ele nos ama, amém? E em agradecimento, em confiança, nós elevamos os nossos olhos para o alto, para os montes, de onde nos virá o socorro, amém? O nosso socorro ele vem do Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Oh, Senhor, Tu és o nosso Deus, nosso Deus forte. Senhor, nossa alma espera por Ti. A nossa alma confia em Ti, Senhor. Aleluia.
júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro um abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu és eterno, Senhor amado. Obrigada, Jesus, porque Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Que maravilha, irmãos. Conseguimos adorar o nosso Deus de coração. O nosso coração está alegre no Senhor. E agora, em nome de Jesus, eu gostaria de, juntamente com você, dizer que o mês de julho foi um mês de muitas lutas, um mês de muitas dificuldades, mas até aqui o Senhor nos abençoou e entramos neste mês de agosto com o nosso coração confiante no Senhor, que grandes e maravilhosas coisas o Senhor fará por nós. Por isso nós nos alegramos. Eu profetizo em nome de Jesus que este mês de agosto será o melhor mês de agosto que nós sentimos e experimentamos nos últimos anos. Você verá, a glória do Senhor será manifesta neste mês, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, um Deus que nos abençoa. Este mês de agosto é um mês de festa na nossa igreja. Estaremos comemorando mais um aniversário. São 12 anos que esta casa de oração está com suas portas abertas, recebendo as pessoas, abençoando, acolhendo pessoas e também adorando o nosso Deus e pregando a palavra que traz salvação, que liberta, que cura e que restaura. Eu gostaria de, juntamente com você, dizer agora para você o que você tem de gratidão a esta igreja que Deus usou para te abençoar nesses últimos anos, do tempo que você está congregando neste lugar. Muitas coisas fez o Senhor por você e por mim, eu tenho certeza, e por isso nós nos alegramos. Você sabe, você traz à sua memória aquilo que Deus fez para você. Você gostaria também de agradecer a Ele? Vamos nós agora fazermos uma oração de gratidão, de rendição, declarando ao Senhor que Ele é bom e que a misericórdia dEle foi e é a causa de nós não sermos consumidos. Vamos orar ao Senhor, todos nós. Ore você aí na sua casa. Se você está com a sua esposa, com seus filhos, pegue nas mãos deles e ora. Ministre uma bênção. Ministre a eles que este mês de agosto será abençoado, a sua família será bendita e abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar, todos nós. Amém? Pai de amor, nós rendemos graças a Ti por mais um ano de vida, Pai, desta casa de oração que o Senhor estabeleceu neste lugar, para que a Tua palavra fosse ministrada, uma igreja que abençoa pessoas, que recebe pessoas, que acolhe pessoas e que ajuda pessoas. Isso é maravilhoso, é do Senhor, Pai. Por isso nós queremos Te agradecer nesta noite e dizer, ó Deus, continua com a Tua mão estendida sobre cada um desta igreja, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Usa aqueles que ministram neste altar, quer para adorar o Teu nome, quer para pregar a Tua palavra, quer para orar em nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre cada um que adentrar a estas portas, em o nome de Jesus. Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu
Senhor. Por isso nosso coração se alegra e os nossos lábios proclamam a Ti a nossa gratidão. Pai, em nome de Jesus, abençoa também, ó Deus, nós te pedimos por nossa nação. Tem compaixão, Senhor, da nossa nação. Ó Deus, abençoa as autoridades constituídas, aqueles, ó Deus, que o Senhor mesmo permitiu que estivessem em cargo de liderança, em cargo de chefia, tanto no poder legislativo, no executivo e no judiciário. Pai, que a nossa nação prospere de uma forma miraculosa, aquilo que o Senhor mesmo possa fazer com que, ó Deus, sejamos um país de destaque nesta terra, sejamos um país abençoador, um país que tem alimentos em abundância para suprir a terra inteira, Senhor. Todos os povos possam vir e se fartar nesta terra. Nós pedimos, ó Deus, que o nosso povo se volte cada vez mais para Ti, se renda a Ti, se arrependa dos seus pecados e busque no Senhor, ó Deus, a restauração e a cura. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus a Tua bênção especial para aqueles que estão, ó Deus, padecendo de enfermidades, aqueles que estão sofrendo, internados em leitos de hospital, ali, ó Deus, talvez até entubados, precisando de uma visitação especial do Senhor, do Deus que cura. Ó Deus, coloca a Tua mão naqueles enfermos ali, restaura, traz vida, traz restauração física, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também seus familiares, aqueles que estão imbuídos, entristecidos, ó Deus, por seus familiares estarem passando por essas necessidades. Venha socorrer, venha trazer refrigério, venha trazer cura, venha trazer alegria, Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos confiantes em o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que tudo pode. Por isso nós já oramos confiantes e te agradecemos no nome de Jesus por todas estas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. É bom orar, é bom buscar o Senhor, mas nós temos que estar com o nosso coração aberto, conectado com o Senhor, e vamos agora ser ministrados pela palavra de Deus. Eu convido você a estar atento, nos seus ouvidos espirituais fixos, presos na palavra, porque Deus pode falar com você, uma resposta daquilo que você está precisando, que você tem clamado ao Senhor, pode surgir agora, através da ministração da palavra. Por isso eu peço a você, estejamos atentos, vamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus vai falar, e Ele vai falar, Ele é um Deus que fala. Eu convido o nosso pastor Elias Guimarães, que tem a mensagem de Deus para a igreja nesta noite, que ele seja o vaso de Deus e transmita aquilo exatamente que Deus tem preparado para nós. Amém? Seja bem-vindo, pastor. Meus irmãos, quero também saudar todos com a paz do Senhor, nesse louvor que nós acabamos de participar, que Deus preparou o nosso coração para que nós possamos agora pregar a palavra do Senhor. Quando nós estamos pregando a palavra do Senhor, Deus está me usando aqui para falar ao seu coração, ok? Vamos abrir, meus irmãos, nesta oportunidade, no Evangelho de João, capítulo 11, de versos de 1 a 16. Enquanto você abre, nós queremos agradecer. Nesta semana tivemos a promoção de uma irmã para a eternidade, a irmã Silvia, a mãe do irmão Mohamed. O sepultamento foi lindo, um tempo de gratidão a Deus. Lógico que o sofrimento vem para a família muito mais, mas a gratidão é muito maior, porque a dona Silvia está com o Senhor e chegou antes de nós. Deus possa confortar a família, abençoar. Nós temos orado também por muitas pessoas que estão enfermas. Deus possa abençoar pessoas que já estão saindo da doença, principalmente dessa pandemia, e outros que ainda estão. Nós temos orado e pedindo ao Senhor que Ele ponha a mão de poder e de graça. O texto do Evangelho de João, capítulo 1 ao 16, diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente.
Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Vamos orar. Senhor, nesta oportunidade pedimos que o Senhor me ajude na transmissão da Tua palavra, que eu seja fiel, que eu fale somente aquilo que o Senhor colocou nos meus lábios e aquilo que está de acordo com o texto. E que o Senhor abençoe e derrame luz sobre os meus irmãos, para que eles compreendam e que o Senhor possa edificá-los nesta oportunidade. E aqueles que ainda não te conhecem, não te seguem, às vezes te conhecem de ouvir falar, que possam ter um encontro verdadeiro contigo nesta oportunidade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, irmãos, a narrativa. Nós temos o Evangelho de João faz aqui o uso de um gênero literário, ou seja, uma forma de comunicação que a Bíblia tem aqui neste Evangelho é chamado nesse texto de narrativa. E uma coisa muito importante nas narrativas bíblicas, toda narrativa bíblica existem tensões nessa narrativa bíblica. E nós temos aqui essa tensão mostrada nesse texto de forma clara, ou seja, uma postura de Jesus em relação à morte de Lázaro. Jesus tem uma postura. Você já imaginou? O seu irmão está doente, à beira da morte, e saber que tem um mestre que cura, e você mandar a alguns quilômetros de distância, que separavam Jesus, se você olhar no capítulo 10, ele está em Efraim, uma região mais próxima ali do Mar Morto, ele fugindo da perseguição que os discípulos falaram aqui no capítulo 11. Então ele foge de Jerusalém. E aqui, o que vai acontecer? Ele recebe alguém que vem com o recado das irmãs Marta e Maria. Olha, nosso irmão Lázaro está passando mal. Isso já tinha 2 dias. E o que Jesus Cristo fala? Jesus Cristo diz, continua fazendo a obra dele, depois ele irá. Você gostaria de ouvir isso? Então já tem uma tensão aí entre Jesus e a situação de alguém que está em grande tribulação. E nós sabemos que Lázaro vai morrer. Então uma tensão muito grande. Ao mesmo tempo da morte que exige urgência de atuação, já imaginou alguém que chega todo deteriorado, com ferimentos, com abertura do seu abdominal, como diz lá no interior, com as tripas para fora? Já imaginou chegar e o médico vai meter a mão, como eu também já tive um corte, o médico enfiou o dedo lá dentro do corte, olha que o dedo dele era grande, para suturar o sangramento. Não dá, não tem como, não dá para fazer uma comissão de médicos ali para debater o que vão fazer, tem que ser feita alguma coisa. E essa situação exigia isso, normalmente, porque estamos falando de Jesus, o Senhor dos Senhores, e ele continua ali, e isso causa, eu imagino, estranheza ali, talvez nos discípulos, não fala ao certo aqui, mas é o que está acontecendo. Então a primeira tensão entre Jesus e o problema de Lázaro.
a segunda tensão entre Jesus e os discípulos. Por quê? Porque Jesus tinha saído de Jerusalém, fugido, pegarem pedras para apedrejá-lo, ou seja, iam matar Jesus. Porque uma das coisas no capítulo 10 ele disse que é Deus. Ele falou, eu e o Pai somos um, somos da mesma substância, o mesmo Deus. Então, os judeus ficam irritados com isso e juram de morte, iam apedrejar Jesus. Jesus sai dali. E agora Jesus fala em voltar de novo para Jerusalém, porque Betânia, a cidade de Lázaro, de Maria e de Marta, desta família que hospedava Jesus ali, era uma casa aberta para o Senhor Jesus. Fica a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras. Então é muito próximo mesmo. Jesus ia voltar para lá, para os judeus falarem que ele estava ali, para ele ser morto. Os discípulos ficam malucos e falam para Jesus, o Senhor vai voltar para lá? Então tem uma tensão também com os discípulos. Essas duas posturas vão mostrar o quê? A postura maior do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele tem planos maiores. É sobre isso que eu quero falar hoje, buscando nesse texto os princípios bíblicos. E o quê? Que a nossa tribulação, ou na nossa tribulação, há um plano maior do Senhor. Gente, lembre-se disso. Quando nós estamos em tribulação, o mundo não gira ao nosso redor. Jesus vai mostrar isso, ele espera. E com 4 dias ele chega, já tinha morrido há 4 dias, Lázaro já cheirava mal, e Jesus foi. E nós não vamos falar da outra parte, que não é o foco aqui desse sermão. Mas dá para entender? Parece que Jesus é indiferente, parece que Jesus não está nem aí, e fala que ele amava Lázaro. Que coisa! Né? Como fica isso? É sobre isso que nós queremos falar hoje. Então, há um foco muito maior que eu quero chamar a atenção nesse texto do que, inclusive, uma tribulação muito grande, a de Lázaro. E talvez você possa falar, ou já passou por uma tribulação, e tem gente que às vezes sai da igreja por causa disso. Né? Porque o Senhor foi inerte, indiferente à minha tribulação, ao meu sofrimento, à perda da minha mãe, à perda do meu marido, à minha separação. Mas não é, o Senhor continua sendo Deus, independente das nossas dificuldades. E Ele tem um plano muito maior, e nós vamos ver aqui. Então, meus irmãos, com a graça de Deus, eu quero trazer 3 reflexões hoje sobre esse texto para a nossa edificação. A primeira reflexão: sempre haverá conflitos de vontades, mas a vontade de Deus prevalece. Porque o nome de Deus na Bíblia é soberano. O Senhor e a sua palavra, diz o salmista, que estão acima de tudo. Deus é soberano. Ou seja, e sempre nós vamos ver isso que aconteceu aqui. Às vezes acontece uma coisa na sua vida e você fica perguntando, por quê? Por quê? A pergunta não é por quê, é para quê. A gente sempre quer encontrar o porquê das coisas, mas por que aconteceu isso? Não, para que aconteceu isso? Porque, volto a dizer, Deus tem um plano muito maior e fica exemplificado claramente aqui nesse texto. Então, a vontade dos discípulos aqui e a vontade de Jesus, geralmente, nas nossas vidas também, vai ter confronto, sempre vai haver isso. Agora tem uma coisa muito importante que você tem que se lembrar. Eu preguei na semana passada usando a Bíblia a seu favor. Você tem que usar a Bíblia a seu favor. Essa semana, de novo, eu passei por dificuldades. Qual a semana que a gente não passa por dificuldades? Ontem mesmo eu estava falando isso no meu coração. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Crê em Deus, e a Ele ainda o louvarei. Entende, meus irmãos? É isso que nós temos que fazer. Então lembre-se, Romanos 12, 2 diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Ela é melhor do que a nossa. Pode não parecer nessas situações que a gente passa. Uma morte, como nesta semana a irmã Silvia passou para a eternidade. Mas uma coisa linda que eu vi ali. Os irmãos juntos, a família, o Mohamed, o Faez e as pessoas envolvidas glorificando a Deus, cantando, chorando sim, mas também com muita gratidão ao Senhor. Então, essa é a diferença. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. A da gente não.
a gente não enxerga direito, a nossa visão é turva. Então, o que nós temos que fazer para, quando acontecer uma tribulação, a gente agir da forma que glorifica ao Senhor, né? Fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Veja, né? Senhor, seja feita a tua vontade, se possível, passa esse cálice de mim, contudo seja feita a tua vontade. Não podemos nos iludir com a nossa vontade, porque ela é passageira, não vai ser boa, mesmo que a coisa seja difícil. Se Deus estiver no controle, tudo dará certo no final. Nós vimos que Lázaro foi ressuscitado. Por exemplo, irmãos, se coloque no lugar de Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo. Moisés tenta de todas as formas, né, demover o Senhor, mas a vontade de Deus, eu falo o quê? A vontade de Deus prevalece. Moisés tentou demover, já imaginou? Moisés estava há 40 anos, como é que ele saiu do Egito? Ele saiu foragido, ele era homicida. 40 anos depois, ele já pensava que Deus tinha se esquecido dele. Deus aparece e fala, você vai lá e vai libertar o meu povo. Já imaginou isso? Você ser chamado hoje para ir lá nos Estados Unidos e libertar um povo, né, imaginário aqui, na minha imaginação, que estaria preso ali. Já imaginou chegar na nação mais potente do mundo e falar isso? Parece até ridículo, mas foi o que aconteceu na época, guardando as devidas proporções, quando Moisés foi libertar o povo do Egito. Faraó riu, Faraó não quis, até que Deus, a vontade dele prevaleceu na vida de Moisés, prevaleceu na vida do povo, prevaleceu no Egito. Então, nós temos que fazer a vontade do Senhor, não podemos negociar a vontade do Senhor. Nas nossas vidas, como na desses personagens bíblicos, como Moisés e outros que eu poderia citar aqui, primeiro que manda não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. A vontade de Deus prevalecerá. Prevaleceu na vida de Moisés, vai prevalecer na sua vida, né? O que tem de guiar as nossas vidas é exatamente, irmãos, esse chamado do Senhor. Como é esse chamado do Senhor? O chamado do Senhor tem duas acepções. A primeira acepção é o chamado geral. Todos nós somos chamados para o quê? Para o reino de Deus, quem é filho do Senhor, para cumprir a obra do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aí é chamado de quê? A grande comissão, e é para todos os crentes. Agora, meus irmãos, tem um segundo chamado, que é o chamado específico. Nem todo mundo foi chamado para fazer o que Moisés fez, né? Nem todo mundo foi chamado para pastorear, como eu fui chamado. Nem todo mundo foi chamado para cantar. Nem todo mundo foi chamado para tocar um instrumento, para trabalhar com crianças. Aí o leque se abre. Esse é o chamado específico. Como Deus vai te usar nesse chamado maior. Ou seja, você vai glorificar a Deus através de um chamado específico. E Deus forja o nosso caráter. Por exemplo, irmãos, às vezes a pessoa fica pensando assim, um missionário que foi chamado, né, para ir, por exemplo, para o Iraque, será que você iria? E a pessoa deve pensar assim, isso é uma loucura, como isso pode acontecer? Mas, irmãos, é o chamado é impresso no caráter do crente, né? Então nós temos esse chamado geral, Mateus 28, 18 a 20, e nós temos o chamado específico, que em 1 Pedro vai dizer o quê? Que a multiforme graça de Deus se manifesta através da igreja, dos vários dons que nós temos. E que há muitos dons nessa igreja, por isso que há várias áreas no corpo de Cristo para a gente cumprir o chamado maior. Tem várias áreas, nós poderíamos citar inúmeras. E aqui Paulo fala em Coríntios, capítulo 12, verso 4, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esse é que eu acho lindo. Então, se eu prego, se eu canto, se eu cuido de crianças, se eu trabalho com assistência social dentro da igreja, se eu trabalho com a parte de documentos da igreja, eu poderia falar em inúmeras áreas da igreja que tem pessoas capacitadas por Deus para isso. Todas estão o quê? Na sua área, agindo para o chamado maior, que é o quê? A missão de Deus, a salvação de vidas.
Meus irmãos, Bezalel e Aholiabe, que foram os construtores ali, os chefes da direção da construção do tabernáculo, eles foram chamados e capacitados por Deus. Deus fala isso ali no Êxodo. Então, o que temos de fazer para cumprir o chamado geral ou cumprindo o específico? Porque cada um foi chamado numa área. Irmãos, tem gente aqui na igreja que tem habilidade com finanças, tem gente aqui na igreja que tem habilidade com preparação de acampamentos, tem gente que tem habilidade com apresentação de crianças, com crianças. Isso vem do Senhor, mas todos nós não estamos trabalhando carreira solo, nós estamos trabalhando para quê? Para a glória do reino, para que Deus seja visto e chame outras pessoas para andarem com Ele, como Jesus Cristo fez com os discípulos. O que temos de fazer, meus irmãos, em relação ao chamado específico? Primeira coisa, nós temos que entender esse chamado. A primeira coisa que você vai identificar sobre o seu chamado, pergunta é: qual é o meu chamado? Né? Eu lembro quando eu entrei na igreja, ficou muito claro isso. Por quê? Porque eu ficava feliz quando eu via uma pregação, dava vontade de estar no púlpito pregando. Dá para entender que não é por orgulho, é por uma alegria de estar no lugar que Deus quer te colocar. Quando eu via uma pessoa ensinando na igreja, a mesma coisa, eu ficava alegre. E assim tem a pessoa que é da música, tem a pessoa que é das outras áreas da igreja. Primeira coisa que é um marcador do chamado específico na tua vida, para cumprir a vontade de Deus. Há uma alegria no desempenho do chamado. Isso é a primeira coisa do chamado. A alegria não é um peso. Eu não estou falando de peso de pecado, irmãos, porque Moisés pecou contra o Senhor. Deus falou: você vai lá e vai libertar o meu povo. E ele tentou se esconder, não porque ele não tinha o chamado, mas porque ele era covarde. É diferente. Às vezes a pessoa é covarde, a pessoa coloca aí, dentro do texto que a gente está aqui, a sua vontade no lugar da vontade de Deus. É ruim, por quê? Porque Deus vai levar você, como diz um irmão, vai de peixe ou vai de barco, igual Jonas. Não quis ir de barco, foi para um lugar diametralmente oposto aonde ele deveria ir, milhares de quilômetros. Está na minha cabeça agora 4.000 quilômetros, eu acho que é isso mesmo. Ele foi para outro lugar. Sabe o que é que Deus fez? Pôs ele dentro do ventre de um peixe. E não diz que peixe é, se é baleia, irmão. Não fala, a Bíblia não fala. O que a Bíblia não fala, eu tenho que me calar. E o que é que Deus fez? Pôs ele lá. E ele teve que voltar para pregar em Nínive. Por quê? Porque Deus havia determinado. E nesse ponto, o que é que eu tenho falado? A vontade de Deus prevalece. Primeira coisa, qual o lugar que te dá alegria de servir? Por exemplo, quando eu estou aqui pregando, eu estou alegre. Eu estou em casa. Quando eu estou ensinando, eu estou em casa. É a primeira coisa. Qual o lugar que você fica alegre de fazer alguma coisa? Segunda coisa, há uma liberalidade quando você vai fazer o que gosta. Que liberalidade? De tempo, de dinheiro e de esforço. Ou seja, de tempo. Vai gastar 10 horas do seu dia. Você vai falar: não, beleza, para mim não é problema, eu estou feliz. 2, vai gastar o quê? Vai gastar dinheiro. Às vezes a gente tira do bolso para fazer aquilo que tem que fazer. Não tem problema, a pessoa faz com alegria. E terceiro, né, a pessoa vai gastar muito esforço naquilo. Não tem problema, ela se alegra. Às vezes corre para ali, corre para aqui e faz com alegria. Por quê? O lugar que ela foi chamada para estar. Qual é o lugar que Deus te chamou? Qual é a tua praia? O lugar que você vai passar a vida feliz de estar ali fazendo com alegria. Então, se há alegria, se há liberalidade, também em terceiro lugar, esta será a sua pauta de vida, né? Ou seja, a pessoa gostará de falar sobre esse assunto o tempo todo. Se o assunto que você gosta, tem um irmão aqui na igreja, a gente começa a conversar, ele vai falar sobre música, para entender isso. E o irmão que é da área social, de ajudar pobres, vai terminar nesse assunto.
E o outro que é do ensino vai terminar no ensino. Entende isso, irmãos? A pauta da vida da pessoa é isso. Ela fala o tempo todo sobre isso. Ela gosta de falar, de compartilhar sobre isso. Porque é o lugar que Deus chamou essa pessoa. É o lugar que ela se alegra. E a outra questão, e o último que eu quero falar mais, eu poderia pregar um sermão sobre isso. Já preguei um sermão há quase 20 anos atrás sobre qual é a sua praia, sobre esse tema. Tem muita coisa, mas só para mostrar que Deus determina o teu chamado. Essa pessoa será equipada para esta tarefa, né? Moisés, irmãos, foi equipado. E quem é que fala sobre isso? Lucas, no capítulo 7, ele retrata o discurso que Estevão faz diante do Sinédrio. E ele fala o quê? Que a pessoa que é chamada por Deus é talhada, e Moisés foi criado na maior capacidade das ciências e do conhecimento do mundo todo ali no Egito. Não é pouca coisa. Foi chamado filho da filha de Faraó. Então ele foi criado numa sabedoria muito grande. Deus pega esse cara e vai usar. O apóstolo Paulo foi um homem criado na cultura judaica, na cultura grega e na cultura latina. Dá para entender, irmãos? A cidade do apóstolo Paulo, onde ele cresceu, Tarso, a cidade de Tarso, região da Cilícia, era uma região que só perdia nos Jogos Olímpicos lá para a cidade de Atenas. Tá? Dá para entender que Paulo foi criado na aritmética, Paulo foi criado na exposição de sermões, Paulo foi criado no debate. Isso foi na cultura grega, cultura fina, que ele chega diante do Areópago, ali em Atenas, e discute com os estoicos e com os epicureus. Entende isso, irmão? Que esse cara foi talhado? Ele é espetacular. Ele foi criado também na cultura o quê? Na cultura judaica. Ele era filho de fariseu e ele era fariseu também. Então, extremamente versado, um escriba da lei. E ele foi criado também na cultura romana, e ali na cultura latina. Ele fazia, inclusive, por exemplo, usando o direito latino, se defendendo diante ali dos reis e diante das pessoas que estavam querendo matá-lo. Entende isso? Agora um detalhezinho. Por que Pedro não foi usado desse jeito? Porque Pedro foi talhado para os judeus. Paulo foi talhado para o mundo. Paulo não nasceu ali na Judéia. Paulo nasce em Tarso, região da Cilícia. Ele é um judeu do mundo amplo. Adivinha o que deu Paulo? O chamado dele? Missionário. E ele vai para todas as nações. E ele é o maior missionário de todos os tempos. Por quê? O chamado dele é diferente do de Pedro. Quem é melhor? Ninguém. Não tem ninguém melhor no chamado. Pode ser algo que dá uma extensão menor ou maior, não importa. Importa que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Entende isso, meus irmãos? Tem que ter alegria, tem que ter liberalidade. Se você não tem alegria onde você está, se você não tem liberalidade, você fica murrinhando, eu não vou gastar aqui porque não sei o quê, e fica falando isso. Ou então você fala assim, não vou gastar esse tempo todo, vai levar a minha vida toda. Ou então você não tem alegria de estar ali. Irmão, desconfia. Às vezes a pessoa me fala umas coisas que eu olho de cara e eu já sei que a pessoa não é. Por exemplo, um pastor que não sabe pregar. Não é não saber pregar, organizar ideias. A pessoa não tem o dom. Você sabe quando a pessoa abre a boca e fala, e convence, e quebranta, e usa exemplos. E você fala, meu Deus, como é que ele falou isso? É porque ele tem o dom da palavra, e todo pastor tem que ter o dom da palavra, e tem que ter o dom do ensino, tem que ensinar, tem que se esmerar, tem que estudar. Irmão, nem todo mundo vai querer isso, e nem todo mundo foi criado para isso. Isso é que é a beleza do Evangelho. Agora, se você é crente, Deus te criou para uma área determinada, um serviço específico no reino do Senhor. O apóstolo Paulo, o maior missionário do mundo. Moisés, o libertador. Se eu perguntasse aqui a Ayrton Senna, pilotar carros, Pelé, jogar bola, alguém precisaria perguntar qual é o dom do Pelé?
Porque quem tem o dom, quem tem um chamado, se sobressai, se mostra. Não é porque o cara é metido, nada disso. É porque o chamado é maior do que ele. Ele não se cabe nesse chamado. Irmãos, tem gente que fala, Elias, eu não sei como é que você ensina grego, você é muito... Você não tem... Irmãos, eu tenho alegria. Por quê? Porque faz parte do meu chamado. Quando eu faço um comentário bíblico, faz parte do meu chamado. Agora, irmão, me coloca para administrar alguma coisa. Eu fico olhando assim, tem gente aqui na igreja que administra, eu fico de boca aberta. Porque eu não fui chamado para isso, eu não tenho habilidade. Entende isso? Você tem que estar no seu lugar. E a vontade de Deus prevalece. Se Deus te chamou, pode ter problema de caráter em você, pode ter problema de medo, mas Deus vai te levar. Por isso, irmãos, eu tenho que orar sempre pelos dois chamados, porque a vontade de Deus prevalece. O chamado de estar levando a palavra do Senhor para todos os povos e dentro do meu chamado específico. Eu não sei qual é, mas Deus sabe e nós temos que conhecer e andar com o Senhor. Aí você fala, eu não sei, pergunte para as pessoas. Quando eu comecei a pregar, tinha um irmão que me corrigiu os sermões. Ele falava, Elias, você é imaturo, mas você tem jeito para a coisa. Dá para entender, irmãos, que o dom é desenvolvido, nós crescemos como pessoa, amadurecemos, mas tem que ter o chamado. Não dá para vir para o louvor e falar, vai ter ensaio, meu Deus, eu não queria ir para o ensaio. Irmãos, curso, às vezes eu não faço curso que eu não posso, mas eu gostaria de fazer. Ponha um ponto de interrogação, você que é do louvor, que não gosta de ensaiar, que não gosta de se aperfeiçoar, que não quer fazer um curso de voz, que não quer fazer um curso de violão, não quer fazer um curso de bateria na área que Deus te chamou, se você for, você vai ficar atrás das coisas, ninguém precisa ficar te mandando, irmão. Você tem que acordar. Às vezes você tem uma voz boa e não é do louvor, você não é como os filhos de Corá, como os filhos de Jedutum, como os levitas do templo, eles viviam para cantar e para adorar e ficavam se aperfeiçoando para ser o quê? Um instrumento afinado nas mãos de Deus. Você tem que se perguntar, às vezes você está na área errada, às vezes você está. Primeira coisa que nós temos aqui, irmãos, nesse primeiro ponto, é que sempre haverá conflitos de vontades, mas a de Deus prevalece. Outra coisa, irmãos, só para fechar esse ponto aqui, às vezes a pessoa quer ser uma coisa que Deus não chamou, sabe por quê? Porque os outros acham bonita. A família, ele vai ser pastor. Que grande bobagem isso. Você tem que ser o que você é. Aquilo que Deus te chamou. Não adianta, irmãos. Tem pastor que eu ouço que dá sono. Com todo respeito. Você vê que a pessoa não é da área. Segunda coisa nesse texto, sempre a vontade de Deus visa o nosso crescimento, não o nosso bem-estar. O que os discípulos queriam? Bem-estar, ficar ali, escondidos em Efraim, porque estavam jurados de morte. Isso é o normal, irmãos. É o normal. Mas o exemplo maior disso é o Senhor Jesus. Ele desceu, se rebaixou da sua glória, vindo e nascendo no ventre de Maria, um adolescente que ninguém conhecia até então. Hoje a mulher, talvez, eu diria, a mulher mais conhecida do mundo, depois de submeter a sua família terrena por 30 anos, ele ainda vai cumprir o seu chamado de 3 anos, e um chamado terrível, que os judeus contra ele, e o que acontece? Ele termina crucificado, entregado pelos próprios judeus para Roma. Que coisa, irmãos! Alguém pode perguntar, mas para que tanto sofrimento? Alguém já não te falou isso, não? Às vezes você está ali estudando um instrumento, você está estudando... Não, gente, isso aí é muito sofrimento, a vida é passageira. Irmãos, para o crente a vida não é passageira, a vida é eterna. Isso aqui é só uma gotícula da eternidade. Para que tanto sofrimento? Porque a pessoa tem propósito, a pessoa sabe o que quer e vai para aquele chamado e vai se especializar. Era necessário Jesus ter vindo. Então Deus visa o nosso crescimento, a obra, e não, em primeiro lugar, o nosso bem-estar. Jesus afirma isso, irmãos, quando ali no capítulo 12
de João, mais à frente um pouquinho, ele diz: agora a minha alma está angustiada, que entra na semana da morte dele. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Para entender, Jesus fala: é a cruz, eu não vou não. Não, ele tinha um plano maior. Ele fez tudo o que foi necessário e assim também conosco. Há relatos, irmãos, da história de que todos os discípulos foram martirizados, somente o apóstolo João morreu com morte chamada natural. Todos estes viveram intensamente, até o Tomé, até os outros que fugiam. Todos colocaram a vontade do Senhor em primeiro lugar, por causa da graça do Senhor. Isto serve também para nós, meus irmãos, para que tenhamos essa tendência de colocar em primeiro lugar a vontade do Senhor e não o nosso bem-estar. Esse é o ponto, irmãos. Tomé e os outros aqui no texto estavam pensando que iam para a morte. Porém, mesmo sabendo do perigo, o que é que eles fizeram? Eu não estou entendendo e tal. Eles seguiram o Senhor. Isso é uma virtude deles. Eles acharam estranho. Isso vai acontecer em nossas vidas também. Mas nós precisamos fazer a obra do Senhor mesmo com medo, mesmo vendo a situação difícil. Se Deus nos mandou ir, nós devemos ir. Se Deus te chama para uma obra, pode ser difícil aos teus olhos, você pode se achar incapaz. Deus está no controle e Ele vai glorificar o seu nome nesta obra. Precisamos também, irmãos, como o apóstolo Paulo diz, nos gastar, seja no tempo, seja na energia e nos recursos, como eu falei. Devemos nos lembrar que nós somos do Senhor e por isso devemos nos entregar de corpo e alma ao nosso chamado, tanto geral quanto específico. Nós devemos andar, sermos testemunhas do Senhor e devemos também o quê? Fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. É hora de você e eu colocarmos em oração as nossas vidas à disposição do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Vai passar o tempo, irmãos. E Deus quer que a gente cumpra o seu chamado. Terceira reflexão, sempre a vontade de Deus visa um plano maior. Terceira e última. E essa é a grande questão. A questão do sofrimento. Sempre há um plano maior no sofrimento individual. Precisamos nos lembrar disso, irmãos, quando estamos em tribulação. Deus tem um plano maior. E nós devemos o quê? Entender o que Jesus Cristo falou. Veja, ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Entende isso, irmãos? Aí depois, Jesus fala isso, daqui a 2 dias morreu, e os discípulos ficam assim: meu Deus, mas ele morreu. Falou que a doença não era para a morte. Deus tem um plano maior, aquilo que Lázaro iria passar. E mais, ele complementa mais à frente: Lázaro morreu por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Para entender, chegar no enterro e falar assim, uma pessoa já tinha morrido e a pessoa falou que se alegra. Será, meus irmãos? Isso não é contradição? Lógico que não. Jesus está tratando de outra coisa, não é da dor da perda da pessoa. Jesus está tratando de quê? De que Deus vai ser glorificado na vida dele. Dá para entender isso, irmãos? Quando nós estamos em tribulação, nós temos que lembrar disso, usar a Bíblia ao nosso favor. Depois veio o que? A doença, a morte terrível. Porém, Deus tinha um plano muito maior naquela tribulação. Deus queria, como Jesus falou, tanto glorificar o seu nome, quanto para que os discípulos crescessem, fossem amadurecidos. Então, Jesus não foi de pronto. Ele tinha um plano maior, ele vai na hora certa. Às vezes a gente quer que a tribulação acabe logo. Senhor, como diz o salmista, eu gosto muito, apressa-te, Senhor. Senhor, não te dá em que soframos, em que padeçamos, os discípulos falaram. Jesus dormindo ali no barco. Para entender, irmãos,
uma tempestade, o barco indo a sossobrar e Jesus dormindo. E eles ainda dão bronca em Jesus. Não te importa que pereçamos, o Senhor está dormindo aí, está caindo água, o vento está batendo com ímpeto aqui. E Jesus levanta, ó homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Manda o mar se acalmar, se acalma. O vento parar, para. Faz brisa e bonança. E depois os discípulos falam, quem é esse que até o mar e as ondas lhe obedecem? Deus está no nosso barco, irmãos. Pode estar até entrando água, mas Ele está. Você precisa usar a Bíblia ao seu favor. Quando nós lemos o texto, nós vemos que Deus tem um plano muito maior do que a nossa tribulação. Para nós e para as pessoas que estão ao lado. Ele usa de todas as nossas experiências para o seu propósito. Por quê? Porque a vontade de Deus visa um plano maior nas nossas tribulações. Você precisa usar a Bíblia. Né? Como eu posso usar a Bíblia a meu favor em grandes problemas? Primeiro é necessário que você reveja a sua vida para ver se não está colhendo coisas que você plantou. Pecou, colhe lá na frente. A conta vem. Se for, o que é que você tem que fazer? Deus está te corrigindo. Receba a correção do Senhor. E Deus às vezes usa uma pessoa para te dar uma dura, para chamar a tua atenção, para te corrigir. Lembre-se, Deus usa pessoas. Se corrija, se arrependa. Em segundo lugar, pode não ter nada de colheita. Não é nada disso. Então você passou nesse primeiro teste. Paulo diz o quê? Que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. E é o que você deve fazer. Dê glória a Deus. Glorifique o Senhor. Cante o cântico certo do lado certo. Quando Moisés foi passar com o povo, ali o mar na frente, cordilheiras de um lado e de outro, exército de Faraó, e o povo reclamando, e Moisés foi orar. O que você tem que fazer? Aí o Moisés bateu o cajado, abriram-se as águas, nós já sabemos. Quando foi para o outro lado, o mar se fechou, matou o exército de Faraó, aí o povo começou, a Miriam tocando, né, tambor, todo mundo cantando, mas eles deveriam cantar lá no lado da dificuldade, cântico certo do lado certo. Na hora da tribulação é hora de adorar o Senhor, de glorificar. Senhor, não estou entendendo nada, mas Tu estás no controle. Você fez um recordatório com o Espírito Santo do teu coração, não tem pecados que estão determinando aquela tribulação, então glorifique, porque a tribulação produz experiência, esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Este é o plano de Deus, irmãos. E ele falou através do apóstolo Paulo que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. A gente começa a sair das nuvens negras de tribulação e encontrar os olhos do Senhor. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso fortalece o nosso coração e nós continuamos andando, chorando e semeando, como diz o Salmo 126. Você verá, assim, a grande atuação de Deus no espectro muito maior do que o seu quadradinho. Deus tem um plano muito maior nas nossas tribulações. Irmãos, estamos chegando ao final desse sermão. Algumas coisas importantes que nós temos que lembrar. Primeiro, a vontade de Deus sempre é melhor do que a sua. Não ponha a sua vontade. Sempre fale, Senhor, é isso que eu estou vendo, é isso até que eu quero, mas seja feita a tua vontade. 2, agradeça a Deus, pois os seus problemas geram crescimento e maturidades espirituais em você e em quem estiver perto, principalmente na sua família. Faça como Abraão, se fortaleça na fé, dando glória a Deus. Em terceiro lugar, o seu problema tem um alcance muito maior da ação divina. Deus tem um plano muito maior do que a sua tribulação. Ele usa essa tribulação para glorificar o seu nome. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela vai prevalecer nas nossas vidas. E o que aconteceu? Jesus foi lá depois de 4 dias, o corpo já cheirava mal, e Jesus mandou que Lázaro saísse ali do túmulo. E ele saiu, rolaram a pedra e ele saiu ressuscitado. Deus sabe a hora certa de agir na tua vida. Nós não precisamos ensinar a Deus a hora que Ele tem que agir. Nós precisamos dizer para Deus que temos passado e esperar no Senhor. Que Deus possa glorificar
o seu nome na sua vida. Porque tristeza pessoal há um propósito maior do Senhor. Esse é o tema deste sermão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Pai, obrigado, queremos te agradecer pela explicação deste sermão no texto que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. A edificação que esse texto nos traz. Que o teu nome, que é grande, seja glorificado nas nossas vidas. E que quando estivermos em tribulação, que lembremos desse sermão, que o Senhor tem um plano muito maior do que as nossas tribulações. Que o Senhor tem um propósito muito maior do que o nosso bem-estar, que é a glorificação do teu nome. E o exemplo disso é o teu Filho Jesus, que veio, desceu da sua glória e foi até a morte vexatória de cruz, sem ter feito nada. Para a glória do teu nome, nós queremos te adorar. Se alguém está passando por tribulação, que o Senhor enxugue dos olhos toda a lágrima e dê o entendimento para passar da forma certa por essas tribulações. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que o Senhor fortaleça essa vida. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra tenha edificado o seu coração. Se você entendeu o toque do Senhor, o desejo de caminhar com Jesus Cristo, aí teve a experiência de novo nascimento. Lembre-se, se você quiser compartilhar conosco, tem os contatos no final do vídeo, você pode fazê-lo. Que Deus possa nos abençoar e que a graça do Senhor, que é grande, esteja sobre você e sobre a sua família. Que Deus possa nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje e sempre. Amém. Que Deus possa te abençoar, me abençoar, nos abençoar. Lembre-se, a tua tribulação, Deus, na tua tribulação, Deus tem um propósito maior. Glorifica, busca o Senhor, cumpre o teu chamado específico. Que Deus possa te abençoar. Espero que você tenha sido edificado e transformado nesta noite. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Forte abraço. Amém. Até a próxima. Te louvo, eu te bendigo, porque
tenho certeza que Deus falou ao seu coração, como também falou ao meu coração. Vamos aplicar tudo aquilo que Deus nos ministrou nesta noite. Nós podemos ser transformados a cada dia. E tudo que Deus falou vai se cumprir, porque Deus é fiel. Amém? Nós estamos encerrando esse culto e eu gostaria de lembrar a você, irmão da igreja, membro da nossa igreja, visitantes que eventualmente estão conosco ou participam conosco, não ande sozinho durante este tempo de dificuldades. A nossa igreja está disposta e com alegria quer receber o seu comunicado, a sua necessidade. Nós estamos, se você precisar de uma oração, esteja às vezes passando por necessidade pessoal, com dificuldades, com dúvidas, não hesite, ligue para a nossa igreja, fale com alguém, marque um aconselhamento pastoral, um líder, um pastor mesmo, poderá visitar você ou fazer um contato com você. Certamente você será muito bem acolhido e terá acolhida nessa igreja, será abraçado nessa igreja. Amém? Não ande sozinho, não fique isolado, remoendo os seus problemas. Busque o Senhor e busque ajuda na igreja. Amém? Que Deus abençoe a você. Gostaria de dizer que se você precisar deste atendimento, ligue na nossa igreja. Você tem os canais, tem os telefones, você pode através do e-mail da igreja, que é contato@ippac.com.br, e também através do Instagram. Procure esses endereços, ligue para cá e você vai ser muito bem atendido. Amém, irmãos? Olha, nós estamos encerrando e como iniciamos na outra semana, nós vamos continuar nesta agora, matando as saudades. Nós temos um casal muito querido que com seus filhos está morando na Europa, está residindo em Portugal, estão também com muita saudade dos irmãos da igreja e mandaram uma mensagem dizendo e lembrando que eles estão lá e continuando contando com as nossas orações, como a igreja tem feito até aqui. O nosso irmão, o pastor Dilermando, com a sua esposa Sara, que está ali completando um curso de mestrado, juntamente com seus filhinhos, estão ali alegres e agora deixam uma mensagem para a igreja. Vamos estar atentos e vamos continuar orando por eles, vamos ouvir o que eles têm a dizer. E eu quero só lembrar, você talvez será o próximo a mandar um abraço para a igreja, manifestar a sua saudade, o seu desejo de estar com os irmãos. Faça um videozinho com a sua família e mande para a irmã Fabiana e será também colocado esse vídeo no ar. Amém, irmãos? Eu gostaria de encerrar este culto. Logo após vamos ouvir a mensagem do pastor Dilermando e da sua família e desejar que Deus esteja com você neste final de noite e que durante toda esta semana seja uma semana de bênção, que os seus planos se cumpram na sua vida, que Deus esteja dirigindo os seus passos e a sua mente e o seu coração. Fique com Deus, uma boa semana a todos em nome de Jesus. Amém. Olá, malta, eu estou muito feliz por vocês. Eu quero ser com muitos saudades vossas. Adeus! Olá, IBP! Estamos morando há 2 anos aqui em Braga e nessa semana nós estamos de férias aqui em Bragança. Queremos agradecer a Deus por esses 12 anos de vida da IBP, dizer que essa igreja é fundamental em nossas vidas, que vocês são bênção, que temos muita saudade de todos vocês. Cada um de vocês tem uma morada em nosso coração, cada um. Nossa casa sempre estará aberta para vocês em todo o tempo. Sara? É um prazer mesmo fazer parte dessa história. Temos sentido cada oração que os irmãos têm feito pela nossa família, pelo nosso casamento. Até aqui Deus nos ajudou e queremos então deixar um grande abraço, um grande beijo e um pouquinho aqui de Portugal para vocês. Nós estamos no Castelo de Bragança, essa é uma semana de férias para nós. Então, curta um pouquinho da cidade. É isso aí. Igreja, Pastor Elias, Fabiana, amamos vocês. Deus os abençoe. Tchau. Um beijo grande.